vindo. Como sempre, vamos fazer então a nossa prece para o início dos nossos estudos. Vamos então agradecer a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, agradecer a equipe espiritual desta casa de Paulo de Tarso e pedimos o amparo a Jesus para que nós possamos entender um pouquinho mais do seu Evangelho, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia para a nossa reforma interior e que também esses ensinamentos possamos passar para aqueles que nos cercam. Que Jesus nos proteja, nos ilumine e que suas bênçãos recaem sobre todos nós. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Minhas queridas amigas, meus caros amigos, uma boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o guia seguro para as nossas vidas, e que possamos nós que aqui estamos nesta noite, estarmos em uníssono, em um só pensamento, em um só desejo, em uma só vontade, de buscarmos do mais alto as inspirações necessárias, as intuições necessárias, para que possamos ter as respostas que viemos buscar, para que possamos ter a energia que viemos buscar, para a resolução dos nossos problemas, para o enfrentamento das dificuldades que a vida nos apresenta, para que iniciemos uma jornada de melhora interior ou possamos sacramentar a jornada que já iniciamos. Assim sendo, pedimos aos bons espíritos que inspirem-nos na noite de hoje. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na introdução da obra, conceitua o espiritismo como sendo uma ciência. A ciência que estuda a origem, o destino, a natureza dos espíritos e a relação destes com o mundo material. Conceituação interessante a de Kardec quando nós que abraçamos o espiritismo como uma ferramenta capaz de nos propiciar a elevação, a evolução espiritual, pensávamos que o espiritismo era simplesmente uma religião. Não o é. Pela conceituação de Kardec, o espiritismo primeiramente é esta ciência, que tem por objeto de análise o espírito. Os próprios espíritos, mais adiante na mesma obra, vão dizer que o espírito, ou seja, o objeto de análise da doutrina espírita, nada mais é do que as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra. Portanto, dessa forma, percebemos que o espiritismo tem por objeto de análise a própria criatura humana. Então, o espiritismo é uma ciência que tem por objetivo estudar a criatura humana. Por conta disso, Allan Kardec vai trazer outras conceituações acerca do espiritismo. Porque, embora seja essa ciência que tem por objeto de análise a criatura humana, enquanto Allan Kardec vai estabelecendo as bases do espiritismo, enquanto Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos, vai estabelecendo os panoramas, as ideias que basilarão o espiritismo, ele vai percebendo que essas ideias, elas se originam de um pensamento filosófico, porque as questões que a criatura humana engendra na sua mente, as dúvidas que a criatura humana tem acerca de si próprio, quem sou, de onde vim, para onde vou, são questões filosóficas. E o espiritismo, através da resposta dos espíritos, objetiva responder a essas questões. E mais do que isso, como as demais filosofias, ao responder essas questões, quem sou, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui,
qual a minha finalidade, por que necessito da felicidade, por que não logro êxito em ser feliz, por quê? Os porquês que nós, seres humanos, temos com relação a nós próprios, fazem com que nós passemos a filosofar, a buscar respostas satisfatórias para essas questões que possam atender às nossas dúvidas, às nossas expectativas, mas mais do que isso, que possa propiciar ao ser humano colocar-se de maneira adequada na vida, a fim de lograr êxito na obtenção da sua fatalidade existencial. E a fatalidade existencial da criatura humana, meus irmãos, é a felicidade. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Todos nós trazemos em nós o germe capaz de nos conduzir pela estrada da felicidade, ou para a felicidade, como quiserem. Preferimos usar a ideia de conduzir-nos pela estrada da felicidade, porque a felicidade é uma construção diária que nós precisamos ter. Então, não é um objetivo a ser alcançado, mas é um estado de espírito tal que possibilite a criatura encontrar-se tranquila consigo mesmo. Mais do que isso, encontrar-se tranquila com o seu semelhante, com o seu irmão. Mais do que isso, encontrar-se tranquila e em harmonia com o ambiente a qual esteja inserido. Então, a felicidade é fruto de um estado de espírito que a criatura humana atinge ao cumprir os seus deveres. A filosofia espírita tem como epicentro das suas elucubrações a vinda do Cristo. Quando Allan Kardec interroga aos bons espíritos em O Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo, ele está questionando, em outras palavras, aos espíritos, qual é a criatura que nós precisamos conhecer, que nós precisamos meditar sobre os seus ensinos, sobre as suas ações, mas mais do que isso, precisamos nos assemelharmos a ele. Um guia capaz de nos conduzir pela estrada da vida, um modelo pelo qual nós objetivamos alcançar. Em outras palavras, essa é a pergunta que Allan Kardec faz. Na opinião modesta deste que vos fala, a questão principal de todo o pensamento filosófico humano, porque ela traz na sua estrutura, na estrutura da própria questão, a resposta para todos os anseios do ser humano. A resposta de o que é preciso fazer, então, para ser uma criatura feliz. Os espíritos respondem a Allan Kardec. A questão mais profunda, segundo o pensamento modesto deste que vos fala, é respondida de maneira objetiva, direta, simples, e a menor resposta do pensamento filosófico, mas a maior em dimensão que nós ainda não conseguimos alcançar. Jesus é este modelo e este guia que precisamos observar, meditar sobre os seus ensinamentos, procurar a aplicação dos mesmos, procurar seguir os seus exemplos. Porque se ele é o guia e modelo, através dele ou do seu ensino, da sua exemplificação, é que nós lograremos êxito em tornarmos-nos criaturas felizes. A partir dessa resposta dada pelos espíritos, a doutrina espírita então passa a ser uma doutrina cristã. Uma ciência que estuda o espírito, o ser humano, com um viés filosófico de questionamento, de busca de conhecimento, de busca interior, que centra a sua filosofia no ensino do Cristo. Então, precisamos
conhecer os postulados espíritas, precisamos, por conta disso, conhecermos os postulados cristãos, a proposta do Cristo, porque é na sua proposta que está sintetizada a lei de Deus. E aí então, o conhecimento dessa lei, mas mais do que isso, a aplicação da lei divina nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, faz com que nós venhamos a nos transformar. E essa transformação, consequência da aplicação do ensino do Cristo, é que faz com que a doutrina espírita então cumpra o seu terceiro postulado, ou que a doutrina espírita então passe a ter, para aquele que se transforma moralmente, o terceiro viés, a sua terceira conceituação, que é a conceituação religiosa. Então, em primeira instância, a doutrina espírita não é uma religião, ou pelo menos não é para todos, porque ela será para aqueles que fazem uso do seu ensino e a partir disso transformam-se moralmente, tornando-se criaturas melhores. Aí, para esses, a doutrina espírita é uma religião. Então, meus irmãos, se porventura, na noite de hoje, estiver aqui no nosso auditório alguém que ainda não conheça os princípios doutrinários do Espiritismo e acreditava que o Espiritismo era simplesmente uma religião, a doutrina espírita poderá ser uma religião para você, se você passar a conhecê-la e aplicar os seus preceitos. Por conta disso, então, Allan Kardec se debruça no estudo de o que é que a criatura humana precisa fazer então para ser feliz, já que no Evangelho trazido por Jesus está a síntese da lei divina, está o grande ensinamento da lei divina. Como que o Espiritismo viria a interpretar esse ensinamento e passar de forma científica, cartesiana, porque Allan Kardec usa um método científico para a codificação da doutrina espírita, o método cartesiano de análise, para que as coisas se comprovem. Então, Allan Kardec passa a fazer questionamentos aos espíritos. E, mais especificamente, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai se deter sobre a dissecação de o que a criatura humana precisa fazer para ser feliz. A dissecação da lei de Deus. Ele passa a estudar de maneira profunda a lei divina, ao ponto de dividi-la em 10 leis, em 10, podemos dizer assim, subtítulos ou subleis, que o conjunto delas seria a própria lei de Deus. Ele começa perguntando aos espíritos o de que se tratava a lei natural, muito em voga à sua época. E os espíritos dizem: a lei natural é a lei de Deus, é a própria lei do Criador, única capaz de propiciar à criatura humana a felicidade. E o ser humano só é infeliz quando dela se afasta. Então vejamos que na resposta dos espíritos nós temos a importância de conhecer a lei divina e, sobretudo, aplicá-la. Porque se nós estamos em um mundo onde impera, onde viceja a ignorância, onde nós vemos a predominância do mal, do equívoco, por conta de uma classificação que os espíritos fazem dos tipos de mundos existentes, a Terra, mundo de provas e expiações, agora em processo de transição para mundo de regeneração, mas onde a maioria das criaturas que aqui estamos, somos criaturas que estamos imantadas com o tipo de mundo de provas e expiações, ou seja, somos espíritos ainda ignorantes da lei divina. Somos espíritos que transitamos à margem da lei divina. Por conta disso,
a predominância do mal, a predominância do equívoco. Mal, ausência do bem, porque metafisicamente falando, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Quando nós não obramos no bem, já estamos obrando no mal. É o que dizem os espíritos. Não basta não fazer o mal, necessário é que se faça o bem. Então, precisamos ter uma compreensão profunda, não só a nível racional, mas a nível de sentimento, para que nós possamos aplicar esses preceitos. Mas, se a lei divina é a única capaz de propiciar à criatura a felicidade, pergunta Allan Kardec aos espíritos: onde está escrita então a lei de Deus? E os espíritos dizem: na consciência. Assim sendo, todos nós temos impressa na nossa estrutura espiritual a lei de Deus. Portanto, todos nós temos uma bússola, um GPS, um sistema operacional instalados em nós, que quando nós o acessamos, não nos equivocamos. Mas a questão é que muitas vezes ele apita, ele sinaliza, e nós fazemos vistas grossas. Nós deixamos de lado. E é nesse instante em que estamos transitando à margem da lei. Porque a consciência apitou, ou seja, o sistema operacional mostrou que você vai obrar errado, mas você, a despeito do sinal, faz. Por quê? Por causa da sua vontade, do seu desejo, das suas inquietações, das suas viciações, e então nós vamos nos comprometendo. Por conta disso, então Allan Kardec faz uma outra pergunta aos espíritos. Ora, se a lei de Deus, a lei divina, está inscrita na consciência, portanto, está acessível a todos nós, criaturas humanas, por que é que de tempos em tempos Deus envia à Terra missionários para ensinar a lei de Deus? Aí os espíritos dizem a Kardec: porque o homem a esqueceu e a negligenciou. Então, quando nós negligenciamos aquilo que nós conhecemos e passamos a fazer diferente do que sabemos que é o correto, nós vamos criando mecanismos de automatização. Nós vamos automatizando. A partir do momento que automatiza, nós não refletimos, nós só fazemos. A partir do momento que você passa a fazer sem reflexão, sem pensar, você esquece o processo. E aí então a lei divina fica em segundo plano. Por conta disso, de tempos em tempos Deus envia à Terra missionários para relembrar a sua criatura a lei divina. Dentre eles o maior de todos, insuperável, Jesus. Aquele que devemos tomar por guia e modelo. Então, meus irmãos, essa introdução que se alonga é para que nós compreendamos a importância de Jesus, para que nós compreendamos a importância do seu ensino, para que nós compreendamos a importância de conhecermos o seu ensino. Mas não só o conhecimento, a aplicação do ensino do Cristo. E Kardec, estudando a lei divina, estudando as leis divinas, ele divide em 10 subitens, e um deles a lei de igualdade. A lei de igualdade, que é o tema central da exposição da noite de hoje, ela foi abordada por Allan Kardec, onde ele faz algumas questões para compreender as dissonâncias que ele percebia à sua época e que hoje ainda percebemos. Então, eu vou pedir licença para ler algumas questões e fazer alguns breves comentários sobre elas, para que a gente veja a atualidade dessas questões. Embora o Livro dos Espíritos tenha sido publicado no ano de 1857, portanto mais de 160 anos,
nós percebemos que essas questões são atuais. Essas questões falam diretamente à realidade que nós presenciamos hoje ainda, na nossa sociedade, nas nossas famílias, nos ambientes aos quais nós estamos inseridos, nas instituições que nós temos na terra ou no nosso país. Nós percebemos ainda essa discrepância, essa incompreensão da lei divina e mais especificamente da lei de igualdade. Então, Kardec pergunta aos espíritos na questão 803: perante a Deus são iguais todos os homens? Resposta dos espíritos: sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Ora, segundo a pergunta que Kardec faz e a resposta que os espíritos dão, todas as criaturas perante os olhos de Deus são iguais. E podemos ir além, meus irmãos, não só todas as criaturas, mas toda a criação divina. A pergunta de Kardec é direta: todos os homens, ou seja, a humanidade aos olhos de Deus, todas as criaturas são iguais? Sim. Mas nós sabemos que pela bondade, a grandeza, a dimensão ainda incompreendida de Deus, desde um átomo até um arcanjo, para Deus, tudo o que está entre o átomo e o arcanjo é fruto de sua obra e, portanto, leva o mesmo amor divino. E ao mesmo tempo que leva o mesmo amor divino, leva as mesmas potencialidades para atingir a perfeição. Isso mostra a grandeza divina e o amor que Deus tem pela sua criação. Amor esse que precisamos compreender e precisamos copiar-lhe também. Porque à medida que vamos compreendendo, à medida que vamos nos aperfeiçoando, que o sentimento vai tomando conta das nossas estruturas, e conforme o Espírito Lázaro pontua em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai o próximo como a si mesmo, quando fala da lei de amor, o amor é o ponto delicado do sentimento. Ou seja, o amor é a culminância do sentimento, é o suprassumo do sentimento. Então, é preciso que nós passemos a experienciar esse amor, porque em experienciando esse amor, a nossa ação será amorosa. Então, não haverá aos nossos olhos mais nenhum tipo de desigualdade, porque veremos do nosso semelhante o nosso irmão. Veremos do nosso semelhante a criatura pelo qual nós nos tornaremos criaturas abnegadas. A abnegação é o total desinteresse pessoal. Total desinteresse pessoal é vencer o orgulho e o egoísmo. Quando nós vencermos o orgulho, um estado de espírito que impulsiona a criatura aos vícios, e dentre eles o mais radical, o raiz, o vício que é a gênese de todos os outros, o egoísmo. Então, é um exercício que precisamos fazer para extirparmos da nossa estrutura espiritual o orgulho e o egoísmo. Assim, vendo ou passando a ver a igualdade. Esse é um exercício pessoal e intransferível, individual de cada qual de nós, mas que, obviamente, terá reflexo na sociedade em que vivemos. Kardec, então, passa a um outro subtítulo, que fala da desigualdade das aptidões, onde ele pergunta na questão seguinte, 804, o seguinte: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta dos espíritos: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio.
Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, a diversidade das aptidões, ela se dá por uma questão evolutiva da criatura. Não só por uma questão evolutiva, mas pelas buscas de cada um, que faz com que cada um desenvolva faculdades, aptidões, conhecimentos, experiências diferentes dos outros. E os Espíritos dizem que, se respeitássemos as nossas aptidões e trabalhássemos com aquilo que estamos aptos, ou seja, com aquilo que temos condições, com aquilo que conhecemos e mais do que isso, com aquilo que gostamos, não haveria uma só criatura infeliz com o seu trabalho. Todas as criaturas seriam jubilosas com o seu trabalho. Infelizmente, ainda na sociedade em que vivemos, isso não é uma realidade, porque a mais das vezes a criatura humana não faz o exercício de conhecer-se a si própria. Em não fazendo o exercício de conhecer-se a si própria, sequer percebe quais são as suas aptidões para poder desenvolvê-las. E algumas vezes fica escravizada pelo trabalho simplesmente pela questão monetária. Ao invés de exercitar as suas aptidões, procurar aquilo que lhe apraz, desenvolver as suas potencialidades e exercer isso como forma de trabalho. Mas dia chegará em que conseguiremos isso. Então, a desigualdade das aptidões se dá por uma questão evolutiva. Depois Kardec faz uma questão sobre as desigualdades sociais. É da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta dos Espíritos: não, é obra do homem, não de Deus. E aí Kardec faz uma outra pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Resposta dos Espíritos: eternas somente as leis de Deus. Não vês que no dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Então, as desigualdades sociais, elas desaparecerão à medida em que a própria criatura humana for se desenvolvendo moralmente. A cabo desse desenvolvimento, obviamente que as instituições também serão reformuladas, porque hoje nós temos instituições que refletem a sociedade, que reflete a criatura. À medida que a criatura se desenvolva e as criaturas moralizadas se apresentem, sejam maioria, obviamente que as instituições se reformularão e as desigualdades sociais também serão amenizadas. Reflexo natural do desenvolvimento humano. Depois Kardec vai falar sobre a desigualdade das riquezas, que tem também um viés semelhante, onde os espíritos vão dizer que a desigualdade das riquezas existe por conta da diferença das aptidões. Não só pela diferença das aptidões, mas também pela capacidade que algumas criaturas têm de saberem gerenciar os seus ganhos.
Isso faz com que uns tenham mais do que outros. E à medida que a criatura se desenvolva, também haverá um equilíbrio. Mas a desigualdade das riquezas, ela ainda é necessária. Porque a fortuna, ela serve para propiciar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, o próprio desenvolvimento intelectual. Aqueles que hoje têm mais, possivelmente em próximas existências não terão. Aqueles que hoje não têm, talvez já tenham tido e não souberam fazer uso disso. Então, as duas provas, tanto a da riqueza quanto a da miséria, são provas duras ao espírito. Porém, dizem-nos os espíritos que a prova da riqueza, talvez ela tenha um viés um pouco mais difícil de se vencer. Porque ela é uma porta aberta a todas as paixões. Porque a condição de abastança, ela pode ser uma porta aberta a todos os vícios, por conta das facilidades. Allan Kardec vai depois trazer-nos algumas questões sobre a igualdade entre homens e mulheres. E para fechar a nossa exposição na noite de hoje, queria tecer alguns comentários acerca disso, porque Kardec pergunta se a estrutura física mais fraca da mulher faz com que ela seja, então, por isso tenha que ser submissa ao homem que é mais forte. Os espíritos dizem que não, que o mais forte deve proteger o mais fraco e não fazer uso da sua força para escravizá-lo. Então, nós percebemos que o desenvolvimento das sociedades, até mesmo do ponto de vista da igualdade entre homens e mulheres, se dá a partir do desenvolvimento moral das criaturas. Quanto mais atrasadas, maior será o uso da força para a dominação. Quanto mais avançadas, maior o equilíbrio. E os espíritos vão dizer também mais adiante, Allan Kardec, que a mulher, pela sua estrutura mais frágil e por ter a maioria desenvolvido o sentimento mais à frente do que os homens, elas têm um papel preponderante e principal no instante mais importante da vida das criaturas, que é no surgimento da vida. Porque pela sua sensibilidade, ela recebe aquele espírito que reencarna como sendo a primeira cuidadora. E mais do que isso, dizem-nos os espíritos que as funções, elas podem ser diferentes, mas a importância é semelhante, e a importância das funções cumpridas pela mulher ainda tem um peso a mais na dos homens, porque, via de regra, normalmente são elas que tomam à frente a educação. Óbvio que é preciso haver um equilíbrio. É preciso que nós, homens, passemos a ter uma sensibilidade a mais para que também possamos desempenhar essas atividades. Mas o papel preponderante da mulher é este, de educar as criaturas, receber o filho no seio, passar a segurança para aquelas criaturas que estão vindo à Terra e que precisam aqui desempenharem as suas funções, os seus papéis, cumprirem os seus deveres. A proposta da noite de hoje, meus irmãos, versa acerca da lei divina. Que possamos, em síntese, compreender que a lei divina é o amor e que o amor é a abnegação que podemos ter uns pelos outros. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos muita paz.